Muito bem. Hoje aqui na palestra, o assunto é o seguinte: Deus não te vê como você se vê. E começa dizendo: Deus não olhava Davi como um simples pastor de ovelhas, mas como o grande rei de Israel. Deus não olhava Abraão como um homem frustrado, sem descendência, mas como pai de uma nação. Deus não olhava para Moisés como um hebreu, mais um hebreu, que era o povo escravo na ocasião, mas como o libertador de milhões de pessoas. Vamos aqui só retroceder em Abraão. Deus não olhava Abraão como um homem frustrado, sem descendência, mas como pai de uma nação. Muito bem, se você pegar o livro de Gênesis 15, o título diz assim: Deus anima Abraão. Realmente houve um momento na vida do pai da fé, na vida de Abraão, que ele estava desanimado. Às vezes acontece, de repente, você esteja desanimada, desanimado. Mas Deus animou Abraão. Ele estava dentro da tenda, imagino eu, olhando para a esposa, desanimada, de repente ela se lamentando, porque é aí que mora o problema. Quando você não tem inspirações ou palavras, e alguém está ao seu lado, lamentando, o peso fica mais pesado ainda. Então eu imagino Sara lamentando, desanimada, Abraão olhando para ele, para ela, o tempo já havia passado, a promessa do filho não havia se cumprido, e ele só tinha o filho conforme a lei permitia, que o homem cuja mulher é estéril para manter descendência com a serva, mas ele esperava o filho dele. Foi quando Deus falou com Abraão e disse: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Aí Deus disse: não temas, eu sou a tua recompensa, e a tua descendência não vai ser a filha da serva, vai ser gerado de você. Conta as estrelas. Deus deu uma palavra de ânimo. Deus falou: eu estou contigo, tua recompensa está chegando, teu filho vai ser gerado de você. E a Bíblia diz que Abraão creu. Foi quando Abraão fez uma aliança. Como será, Senhor? Aí Deus falou: levanta o altar. E na hora que ele estava a levantar o altar, todos nós sabemos que veio as trevas densas, eram trevas densas, veio as aves de rapina. Traduzindo, quando você está a enfrentar um problema, as trevas vão vir, trevas de pensamentos, e se você não enxotar, se você não expurgar esses pensamentos, resistir a essas ideias, esses pensamentos amargos vão entrar dentro de você e vai envenenar o teu ser. Eu até comentava para as pessoas que a minha mãe, quando era endemoniada, ela dizia assim: essa comida está amarga. Não era a comida que era amarga, era ela que era amarga. É porque era uma pessoa cheia de mágoa, jogava a culpa em todo mundo. Vocês são a desgraça da minha vida. E jogava a culpa no ex, e jogava a culpa no governo. Então, o problema não era a comida amarga, era ela que tinha a alma envenenada pela mágoa, pelos maus pensamentos. Então, de repente, você está aí, e as densas trevas estão dominando tua mente, igual Abraão. Só que com a diferença: quando Deus falou com Abraão, ele creu, entrou em aliança, ele rejeitou aquela ideia, ele se agarrou à promessa, e dentro dele, ele resistiu àquele desânimo. Ele venceu, porque Deus animou ele com a palavra dele. Deus prometeu: eu vou cumprir, e cumpriu. Mas foi preciso ele crer, diz a Bíblia que ele creu, foi preciso ele levantar o altar, foi preciso ele enxotar as aves de rapina, foi preciso ele lutar contra aquelas trevas. Então, de repente, você está aí,
E é igual o Satanás, é igual sanguessuga. Ele vem com um pensamento, aí você ouve. Daqui a pouco ele vem com outro, aí você ouve. E você começa a maquinar. Realmente, eu nunca vou ter nada. Realmente, Deus esqueceu de mim. E aí tu vai ficando pesado. Realmente, eu não tenho fé. E vai ficando pesado. As densas, suas energias estão sendo sugadas. O sanguessuga está te sugando. Aí vem aquele outro pensamento. Porque normalmente a coisa funciona da seguinte maneira. Pode perceber, eu até comentei isso tempos atrás. Quando a pessoa está amarga, a mente dela está tomada pelas densas trevas, normalmente ela vive lamentando a vida. E quando ela encontra outra pessoa para lamentar, pronto, é o tal do vício. O vício na substância, a única diferença é que quando a substância entra, a droga entra, no cérebro a pessoa tem aquela sensação de bem-estar. Consumiu a droga, seja essa qual for, e vem a sensação de bem-estar. Mas a lamúria, a lamentação funciona do mesmo jeito, só que não é uma substância, são palavras. A pessoa chega à beira da outra e começa, está mal para todo mundo. E a outra vem, não te conto. E aí começa a ladainha daqui, e começa a lamúria dali, e uma começa a lamentar, a pessoa gosta, tu soube disso, e começa, naquele momento que as duas estão lamentando, ela sente uma sensação de bem-estar, porque ela pensa, está todo mundo igual, todo mundo pensa do mesmo jeito, não só existe eu, mas quando ela sai dali, ela sai pesada, angustiada, ela sai vazia. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa for lamentar para você, quando a pessoa for se queixar, lamentar, chega para ela e fala assim, fulana, vamos falar de coisa boa. Pronto, ela já se cala, porque não tem nada coisa boa para falar. Por quê? Já fica quieta. Vamos falar do futuro. Pronto, aí vai ficar um silêncio. Por quê? Porque a pessoa que vive se lamentando, por que ela não tem coisa boa para falar? Porque ela só está focada nas coisas ruins. Ela só está focada no negativo. Ela só está focada no passado. Ela só está focada no que é ruim. Vamos falar do futuro. Ela não tem o que falar do futuro, porque ela não vive o futuro. Ela vive o quê? Ela vive o passado. Perdi, fui enganada, agora essa crise, agora esse governo, agora isso. Ela não tem planos, ela não tem projeto, então o filme se repete, e aquela criatura continua amarga, continua com seu ser amargo, envenenado, e vai continuar assim, enquanto a pessoa não expurgar, não lutar contra aquilo. Vem um pensamento, está amarrado em nome de Jesus, eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. Deus, me dá uma ideia, Senhor. Ilumina minha mente, Jesus. A pessoa começa a ver onde que eu posso vencer. Porque todo mundo tem um ponto forte. Tem um ponto fraco, mas tem um ponto forte. O ser humano, ele tem o poder de recomeçar. Outro dia eu falava sobre um homem que era cego e que ele se tornou carpinteiro, faz móveis, né? E você tinha que ver os móveis que ele não via, mas fazia. Olha, nem quem tinha olhos faziam tão bem feitos. Por quê? Porque ele aprimorou os outros sentidos, porque faltava um. Como ele não enxergava, o tato se tornou mais o quê? Mais perfeito, mais aprimorado do que uma pessoa que tem os olhos. Então ele foi no ponto forte dele. Então enquanto você estiver aqui, aí daqui a pouco tu está ali no café, aí vai chegar alguém do teu lado, aí você puxa aquele mesmo assunto e começa aquela mesma conversa. Você quer mudar de vida de que jeito?
Tu vai ficar nessa até quando? Aí daqui a pouco você procura o homem de Deus. Não há problema. Tu vem com a tua mesma história. Esquece isso. Olha para frente. Porque você nunca vai chegar em lugar nenhum enquanto você ficar remoendo. Ou jogando a culpa em alguém, ou lamentando, ou dando crédito ao teu problema. Se não tem ideias, Deus disse, quem quer sabedoria, peça. Mas larga a mão do passado e não foque o seu problema. Essa é a palavra que o Espírito Santo, por meio do próprio Deus, é claro, deu a Abraão e animou a quem? A Abraão no momento mais difícil. Continuando, você já se perguntou como Deus te vê? Diante dos exemplos que você acabou de ouvir, é claro que você vai dizer, Deus me vê como grande, como uma pessoa de sucesso. Sim, mas para que a visão de Deus se materializasse na vida desses homens, eles tiveram que incluir nos planos de Deus, se incluir nos planos de Deus. Veja o exemplo de Gideão. Ele disse, ai Senhor meu, disse Gideão quando o anjo apareceu, né? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Juízes 6:15. Gideão se via pobre, e o menor diante daquela missão. E esse é o maior ou o principal motivo do fracasso de muitos. As pessoas ficam olhando para as suas condições, e com isso colocam barreiras nos planos e propósitos de Deus para elas. Deus teve que trabalhar na cabeça e na visão de Gideão, para que os planos de Deus, dele, se tornassem em realidade. Está aí. Deus teve que trabalhar na cabeça de Gideão e na visão de quem? De Gideão. É aquela velha história. A maior deficiência não é a física. Qual é? É aqui, ó, na cabeça. É o que acabamos de falar do rapaz que não enxergava e que fazia os móveis melhor do que quem enxerga. Então, quando o anjo disse, olha, Deus é contigo, vai, Deus é contigo e tu vai vencer esses adversários que oprimem vocês há 7 anos. Aí ele, não, quem sou eu? Eu sou mais pobre e minha família é a mais pobre. Minha família é pobre e eu sou mais pobre. Então a deficiência estava aqui. Ó. Como que ele ia avançar? Então Deus teve que trabalhar na visão. Veja que tem pessoas que ela crê em Deus. Deus crê nela, mas ela não crê nela. Tem gente que tem uma má imagem dela própria, que nem gosta dela. Tem gente que, se brincar, nem se olha no espelho. Verdade. Nem se perdoa. Eu lembro de uma senhora que o marido tiveram um problema no casamento e ela conseguiu perdoar o marido. Ele morreu, depois, é óbvio, por conta de já estava velho, teve um problema. E ela continuou com a mágoa dela mesma. Porque ela dizia, eu não poderia ter feito isso. Quer dizer, esse é o problema da pessoa que não muda a visão, não muda a mente. Ela quer exigir dela o que nem Deus está exigindo. Deus não exige perfeição. Errar é humano. Ah, quebrei porque eu confiei em quem não tinha que confiar. Sujei meu nome porque emprestei para quem não tinha que emprestar, mesmo que seja da família. Mas já aconteceu. Agora tu tem que olhar para frente e resolver o problema. E vigiar, não emprestar mais e não confiar a maneira que você confiou. Então, errar é humano, mas você não pode tornar a cometer o mesmo erro. Então, existem pessoas que ela não se perdoa,
ela não tem uma boa imagem dela mesma. E o Espírito Santo está ali usando a palavra, usando o testemunho, para mostrar para ela: você pode. Qual a idade para você vencer? Não tem idade. A grande maioria das pessoas que hoje fazem sucesso, independente de crer em Deus ou não, a grande maioria começaram do zero. Elas não tinham nada. Eu lembro de um senhor empresário que hoje tem uma rede de lojas, e ele começou vendendo cama, mesa e banho, roupas de cama, mesa e banho, sabe o que é, né? Ele começou a vender de porta em porta. Hoje ele tem uma rede de lojas. Aquela marca famosa de fast food, KFC, não é isso? O homem ficou rico aos 70 e poucos anos. Uma ideia que ele teve. Mas você não pode dizer: enquanto a pessoa não mudar a mente dela, enquanto ela ficar colocando parede, barreira, você não avança. Você tem que olhar no espelho todo dia e falar com você: eu posso, eu consigo. Isso não é psicologia, não. Isso não é livro de autoajuda. Isso é a fé inteligente. Você tem que mudar a sua visão. Eu posso, Deus é comigo. Qual é a idade para vencer? Não há. Eu não estou morto. Eu falei hoje, repeti, e já falei aqui para muitas pessoas novas na igreja. Você que está enfrentando uma luta, seja qual for, você tem duas alternativas e uma escolha. Ou tu se entrega e vai ser mais um nas estatísticas, mais um a lamentar, mais um a se queixar, mais um a viver um dia após o quê? O outro. Mais um a jogar na conta do diabo ou na conta de quem? De Deus, porque quando o culpado não é o diabo, o culpado é Deus. Por isso que as pessoas falam: está como Deus quer, está do jeito que Deus quer. É ou não é? Ou joga na conta de Deus, ou joga na conta de quem? Ou joga na conta de alguém. Você tem duas alternativas: se entrega e joga a conta para os outros, ou você luta, supera, vence, e a tua vida vai inspirar outras pessoas. Aleluia, que glorioso. Tem coisa melhor? A maior alegria não é apenas você chegar assim e dizer: poxa, pastor, olha, hoje eu estou trazendo uma oferta para a casa do meu Deus, ou um dízimo que eu nunca dei. Isso é muito bom. Mas isso só beneficia a obra de Deus, embora nós sabemos que a obra vai chegar em outras pessoas. Mas quando você, usando a fé inteligente, essa que a gente está a pregar agora, quando você vence, olha, e você dá o testemunho ali no altar, na TV, na rádio, igual essa senhora, e você diz assim: olha, eu comi o pão que o diabo pisou, cuspiu e amassou. Olha, eu perdi. Eu fui desprezado por pai, mãe, marido, filho, esposa. Olha, eu fui enganada. Eu chorei lágrima de sangue. Eu passei privação. Eu pedi emprestado. Olha, eu sofri. Mas eu me agarrei a Deus, porque sozinho tu não vai conseguir. Eu fui fiel a Deus. Eu me agarrei a essa promessa. Eu busquei. E eu dei a volta por cima. Deus me deu uma ideia. Eu comecei do zero. Tropecei, me levantei, tropecei, me levantei. Mas hoje eu estou aqui para dizer que Deus existe. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha saúde. Olha o que Deus fez no meu casamento. Olha o que Deus fez na minha família. Quem está caído e vai ouvir teu testemunho, vai entrar uma energia dentro dela. Vai entrar uma força que quando acabar a reunião, ela vai sair da reunião dizendo para ela mesma: mudou a cabeça dela, mudou a visão. Ela vai sair da reunião dizendo: se ele venceu, eu vou vencer também. É isso que Deus quer, que a tua vida toque outras vidas. Nós já falamos sobre isso. Você tem que ser um gerador de vencedores. Tu tem que, através da tua história, revolucionar pessoas. É isso que você tem que querer. E é para isso que Deus nos escolheu. Não podemos viver uma vida, não temos que ser egocêntricos. Não estou nem aí, o mundo que se exploda, eu quero saber só da minha vida. Não, não é assim que as coisas funcionam. Todo egocêntrico, toda pessoa egoísta é frustrada, é deprimida. Toda pessoa egoísta, ela é triste. Por quê? Porque ela vive o mundinho dela, e a vida dela não ajuda ninguém.
ela come até do bom e do melhor, ela vive até o que outros não vivem, mas é só aquilo ali mesmo. Vive para o seu próprio umbigo. É uma pessoa egocêntrica, só está aí para si própria. Mas quando uma pessoa toca outras vidas, ela é uma pessoa satisfeita. Que satisfação! Tem coisa melhor? Alguém chegar para você e dizer, poxa, olha, queria te agradecer. O quê? Eu nunca lhe conheço, nunca lhe vi. Você nunca me viu, mas eu já vi seu testemunho. Eu assisti lá numa rede social. A pessoa você não me conhece, mas eu te conheço. Eu vi seu testemunho. E no dia que eu vi seu testemunho, minha vida mudou. Muito forte, não é? E você sai dali feliz. Poxa, aleluia. Amém? Vamos concluir. E hoje não é diferente. Deus está trabalhando, ou está a trabalhar em você. Você que se vê assim, ou você que se diz, eu não me vejo assim, mas uma coisa eu lhe digo, Deus ainda não realizou tudo o que Ele quer realizar na tua vida. Diga, assim seja. Deus quer fazer coisa grande, gente. Você está vivo, nós estamos vivos. Gideão só entrou para a história, para a galeria dos heróis da fé, porque ele, Gideão, fez tudo o que a fé exigiu dele. Ele se entregou 100%, ele lutou contra os seus sentimentos, porque foram vários, né? Inclusive o medo, costumes, na época todos estavam na idolatria. Ele não teve medo da própria morte. Por isso, aquele que era o menor se tornou maior, aquele que era o mais pobre se tornou o quê? O mais rico, porque não existe destino. Olhe para mim. Existe escolha. Destino não existe. O diabo, quando a gente fala o diabo, não estamos aqui pintando um ser que não existe, mas as forças malignas, que principalmente trabalham na mente, quer que a pessoa acredite nisso. Teu destino é ver sozinho o resto da vida. Teu destino é esse. Não existe destino, existem escolhas. E se você fizer as certas, você vai vencer. Porque esse é o plano de Deus para você.